que é a Sociedade Anônima ou S.A? Sociedade Anônima ou S.A, SA, é uma natureza jurídica que tem a sua principal característica a divisão por ações. Isso quer dizer que a participação e a responsabilidade de cada sócio, chamados de acionistas, está totalmente vinculada e limitada ao preço de emissão das ações que adquirir. A sociedade anônima é regulamentada pela Lei 6.404/76, a qual também é conhecida como Lei das Sociedades Anônimas. Quais as principais características de uma sociedade anônima? Além de ser dividida por ações que determinam a participação de cada parte envolvida no negócio, a S.A tem outras características bem particulares que as diferencia das demais sociedades. Em uma breve comparação, podemos citar a Sociedade Limitada Unipessoal SLU, tipo de natureza jurídica que não exige sócios, ao contrário da sociedade anônima. Há também a Sociedade Simples, que é uma forma societária indicada para atividades não empresariais. Em outras palavras, para sociedades entre profissionais que pretendem prestar serviço de natureza intelectual, científica, literária, artística ou em formato de cooperativa. Mas para deixar essa diferenciação ainda mais clara, veja as principais características de uma sociedade anônima, que se referem a capital social, separação de patrimônio, acionista com responsabilidade limitada, cessibilidade de capital livre, perfil mercantil. 1. Capital social. O capital social de um SA deve ser providenciado pelos participantes da sociedade. Esses podem contribuir com valores em espécie e também bens móveis ou imóveis. Entretanto, para incorporar esses bens ao capital social da empresa, é preciso a avaliação de peritos a fim de definir exatamente os seus valores. 2. Separação de patrimônio. Em uma sociedade anônima, o patrimônio pessoal dos sócios fica separado do patrimônio da empresa. Isso quer dizer que, em caso de dívidas ou falências, seus bens não encontram como parte do pagamento. Acionistas com responsabilidade limitada. Na SA, as responsabilidades dos acionistas é limitada ao preço de emissão de suas ações, ou seja, eles se responsabilizam apenas pelo correspondente ao montante das ações que lhe pertencem. Acessibilidade de capital livre. Outra importante característica desse tipo de sociedade empresarial é que as ações podem ser transmitidas a qualquer pessoa. Isso acontece porque na SA é mais importante a entrada de capital que a qualidade de acionista. Por conta disso, não se torna relevante quem é a pessoa por trás da ação adquirida. Perfil mercantil. Uma empresa cuja natureza jurídica é sociedade anônima sempre será mercantil. Isso quer dizer que o negócio será regido pelas leis do comércio, inclusive falência de recuperação judicial. Quais são os tipos de sociedade anônima? Uma sociedade anônima é uma empresa com fins lucrativos que pode ser de dois tipos, com capital aberto ou com capital fechado. Sociedade anônima de capital aberto. Esse tipo de sociedade anônima se caracteriza pela permissão de negociação de suas ações junto ao mercado de valores mobiliários, a exemplo da Bolsa de Valores. No entanto, para conseguir isso, é preciso ter autorização do governo, a qual é cedida pelo CVM, Conselho de Valores Mobiliários, que é um órgão federal relacionado ao Ministro da Economia. Outra característica da sociedade anônima de capital aberto é a possibilidade de captar recursos de investidores por meio da oferta de valores mobiliários, que podem ser as próprias ações, debêntures, entre outros títulos de crédito. Porém, devido a essa opção, as sociedades anônimas estão sujeitas à fiscalização pelos órgãos do governo e devem assumir uma série de responsabilidades a fim de proteger o mercado de valores. Sociedade anônima de capital fechado. Por sua vez, a sociedade anônima de capital fechado não permite a negociação de suas ações. Assim, caso a empresa sociedade anônima queira captar investidores, precisa fazer isso de maneira privada, ou seja, sem abrir para o mercado de valores imobiliários. Como funciona uma sociedade anônima? O funcionamento de uma sociedade anônima diz respeito à divisão do seu capital social, aos direitos dos acionistas e às suas participações.
Quanto ao capital social, as ações são divididas em duas, entre ordinárias e preferenciais. Desse modo, acionistas que têm ações ordinárias têm o direito a voto quanto a questões relativas às decisões do negócio. Já quem tem ações preferenciais, não. Os acionistas de um SA, entre todos os direitos previstos na lei das sociedades anônimas, podem, por exemplo, fazer fiscalização da gestão da empresa, participar dos lucros, participar da divisão dos bens, caso seja vendida, adquirir valores mobiliários de forma preferencial e retirar-se da empresa a qualquer momento. Vale destacar também que existem diferentes tipos de acionistas dentro desse modelo de sociedade empresarial, que são: acionista majoritário, detentor da maior parte das ações ordinárias, ao menos 50%. Acionista minoritário, detentor de menos ações. Acionista controlador, pessoa, grupo de pessoas ou empresa definida por votação, que tem como responsabilidade o controle do negócio. Quais são os órgãos de uma SA? Você deve ter percebido que uma sociedade anônima tem uma estruturação um tanto complexa, não é? Isso é necessário para, por exemplo, evitar favorecimento de um ou mais acionistas e, consequentemente, o prejuízo dos demais. Com esse foco, a lei citada anteriormente, que a regulamenta, determinada que uma SA tem alguns órgãos específicos, que são Assembleia Geral, Conselho de Administração, Diretoria, Conselho Fiscal. Assembleia Geral, responsável por reunir os acionistas para a tomada de decisões importantes para o futuro do negócio. A Assembleia Geral é o órgão com maior poder dentro de uma SA. 2. Conselho de Administração, formado por pelo menos 3 membros escolhidos pela Assembleia Geral. O Conselho de Administração tem a função de aconselhar a diretoria em tomadas de decisões. É importante destacar que os membros escolhidos têm prazo de gestão pré-estabelecido e, caso a empresa não tenha acionistas suficientes para a formação, o conselho se torna opcional. 3. Diretoria, composta por, no mínimo, 2 diretores escolhidos pelo Conselho de Administração, caso tenha, ou pela Assembleia Geral. A função desse órgão é administrar e representar a empresa legalmente. Os diretores não precisam obrigatoriamente ser acionistas da empresa, que vão administrar. 4. Conselho Fiscal, podendo ser formado por 3 a 5 membros acionistas ou não e eleitos para a Assembleia Geral. A função do Conselho Fiscal é acessar esse órgão. Seu papel consiste em analisar as contas apresentadas, fiscalizar as atividades dos administradores, fazer o acompanhamento da gestão do negócio e votar em assuntos pertinentes à administração da empresa.